Pessoal, tudo bem? Aqui é a Tia Dani com o canal Te Ensina e hoje, gente, eu vou falar sobre métodos de alfabetização. Eu vou falar sobre o método de alfabetização que eu utilizo para alfabetizar. Se você gostou, já está curioso aí para conhecer esse vídeo, saber um pouquinho mais, clique aí, deixa o seu like, tá bom? É muito importante pro canal, o canal é novo e nós precisamos muito que você deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Talvez você estava fazendo uma pesquisa aí e conheceu esse canal agora. Então, é dentro do tema que você está precisando. Então, se inscreve no canal, tá bom? E clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom aí para você, tá? Então, gente, eu vou falar sobre os métodos de alfabetização que eu utilizo para alfabetizar, tá? Entre vários métodos, eu utilizo dois, que é o que eu mais utilizo. Na verdade, há um tempo atrás, eu alfabetizo já há anos, né? Eu utilizava somente um, mas de alguns anos para cá, eu conheci um outro método que veio para somar e eu quero falar sobre isso com você, tá? Quais são esses métodos? O método fônico e o método boquinhas. Não sei se vocês viram aí que eu gravei alguns vídeos mostrando para você o som e a boca, não é? Em alguns vídeos, vários vídeos de todas as letrinhas do alfabeto. Só que aí talvez você ficou sem entender, mas por que a tia Dani colocou todas essas letras aqui do alfabeto, com esse som e a boquinha, como que ela faz? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas para me aprofundar, primeiro eu preciso falar o que é o método fônico e o que é o método boquinha. Você quer aprender? Então vamos lá. O método fônico parte do som, né, que é o fonema, de uma letra ao ser pronunciado por uma criança. Esse método é comprovado cientificamente. Para chegar a ele, houve muitos estudos, muitos cientistas, né, muitos estudiosos pesquisaram, testaram e foi comprovado eficaz. Esse método é utilizado há muito tempo, há muitos anos. E ele não é utilizado somente aqui no Brasil. Outros países também utilizam o método fônico para você ver como que ele é importante e como que ele é eficaz. Mas o método fônico, ele é abstrato. Algumas crianças têm dificuldade de compreender alguns sons. Por exemplo, o som das consoantes. Ao pronunciar o som das consoantes, o som, na verdade, você percebe que ele é impronunciável, é difícil demais para pronunciar. Já as vogais, dá para perceber perfeitamente o som daquela letrinha. Quando você vai pronunciar o som de uma consoante, você percebe que fica difícil de pronunciar. Por exemplo, você vai pronunciar o som do C, né? O som do C você pronuncia e ele não sai direito. Você faz aquele sonzinho e a criança tem que entender que aquele som é do C. O método fônico começa da menor parte das letras, depois das sílabas, depois das palavras. Trabalhar com o método fônico é muito tranquilo, muito fácil de trabalhar, porém alguns professores acabam cometendo alguns equívocos na hora de passar isso para os alunos, né? É importante que o professor conheça o método fônico e saiba como trabalhar com eles, porque às vezes muitos professores se veem perdidos, né? Por exemplo, ele vai ensinar o sonzinho do F e aí quer associar esse som com alguma coisa para ver se a criança ela lembra, né? Por exemplo, na hora de fazer isso, ó. Ah, é o som do vento. Mas o vento não é com V? Não começa com V? Como que ele vai fazer? E a criança vai associar que aquele som, ele é o F. Ele vai entender que é o F. Esse é só um exemplo, sabe? Você trabalhando com todas as consoantes, você percebe essa dificuldade. Mas, se você conhecer o método fônico e souber exatamente como aplicá-lo, tudo vai dar certo. Você vai conseguir alfabetizar e vai ter muitos resultados positivos. Qualquer sistema de escrita alfabética é necessário conhecer o som da letra, senão a criança não é alfabetizada. É necessário conhecer a parte fonológica para alfabetizar. A alfabetização ela passa pela consciência fonológica, que é compreender esse som. Já boquinhas é baseado na articulação, na boca.
A boca, ela concretiza aquilo que a criança está falando, entendeu? Ela atinge a memória longa da criança. Por quê? Porque a criança, ela fala, ela percebe o som e ela percebe o movimento da boca, ela visualiza. E assim ela lembra esse movimento articulatório da boca. Dessa forma ela associa o som à letra. É a soma de fono, viso, articulatório. O que isso quer dizer? Que é a soma do som, da letra e da boca. Mas é claro, gente, para alfabetizar, não é só o método que é importante. É necessário trabalhar os portadores de textos. Toda a questão da produção de texto, interpretação de texto e etc, né? Todas essas coisas, elas somam. Isso é o letramento. Não basta somente trabalhar o som, ela conhecer a letra, né? Ela conhecer a boquinha, se isso não tiver um significado para ela. Então, gente, no início, quando eu comecei a alfabetizar, eu trabalhava mais com o método fônico. Apesar dessas dificuldades, né, que a gente sempre tem, o professor ele acaba driblando isso e acaba passando por essas pequenas dificuldades que o método fônico traz, que são pequenas, mínimas. Se você se preparar, se você buscar conhecer mais e souber aquilo que você está fazendo, você tem muito mais chances de não errar, certo? E se tratando da alfabetização de uma criança, é muito importante que o professor conheça a metodologia que está trabalhando. É muito importante o professor trabalhar com a metodologia sabendo aquilo que ele está fazendo e não sair dando tiros para tudo quanto é lado. Você precisa ter um foco, saber aquilo que você está fazendo para você ter mais chances de acertar. Não tem nada melhor do que chegar no final do ano e você perceber que o seu aluno não apenas conhece os sons, as letras, o movimento articulatório, que ele leia direitinho, e sim que ele interprete, que ele venha entender aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está escrevendo. E aí sim você percebe que a criança realmente está alfabetizada. Então, gente, depois de um tempo, né, de aplicando o método fônico, eu comecei a trabalhar também com com o método Boquinha quando eu conheci. Foi um curso que eu fiz, né, na prefeitura da cidade que eu estava trabalhando e ali eu conheci, eu fiquei assim apaixonada. Aquele método, sendo trabalhado aquele ano, gente, foi algo assim maravilhoso. É incrível como a criança desenvolve o seu nível de escrita. Ele rapidamente ele passa de um nível para o outro, né? Então assim, trouxe muitos resultados positivos ao juntar esses dois métodos. Você falar que mas eu trabalho com método fônico, né? Ou eu trabalho com boquinhas e método fônico é a mesma coisa. Não é, gente. Método fônico e boquinhas são coisas diferentes. Você pode até trabalhar com os dois, mas eles não são a mesma coisa, tá? O método boquinha trabalha esse movimento articulatório. O método fônico trabalha o quê? O fonema. Então é diferente. Porém, o boquinhas você pode muito bem trabalhar junto com o método fônico boquinha que dá muito certo. Então, gente, eu quis passar para você aí um pouquinho dessa minha experiência, tá? Trabalhando com esses dois métodos. Você que está começando agora, né? Que está ainda conhecendo, pesquisando, ou já está numa sala de aula, começou a trabalhar com a turma de alfabetização e quer saber para onde você vai, se você está fazendo certo, se você está indo para o caminho certo. Se você está trabalhando com esses dois métodos, você pode ter certeza que vai dar certo. Se você está trabalhando só com o método fônico, também tem muita possibilidade de dar certo. Provavelmente vai dar certo, assim como deu comigo. Mas você tem que ter certeza para onde você está indo e aquilo que você está fazendo. Agora, o método Boquinhas, ele também é um método fônico, tá, gente? Ele também é fônico. Ele não é um método fônico, mas ele é fônico. Por quê? Porque é preciso som para que a criança possa assimilar direitinho e para que ele possa entender através do movimento articulatório. Gente, é muito legal isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido bem clara naquilo que eu quero passar para você. Tentei passar da minha maneira, sem muitas palavras difíceis que o professor adora utilizar, tá? Espero que isso seja útil para você.
Para a mamãe que está em casa, está alfabetizando seu filho em casa, ajudando o professor, uma dica que eu dou para você é o seguinte: procura saber qual método que o professor está usando para alfabetizar o seu filho, tá? Por quê? Porque se você está alfabetizando de um jeito e o professor está alfabetizando com outro método, isso pode ser ruim para a criança. Então, vocês precisam falar da mesma forma. Alguns pais, gente, já foram até mim, me procuraram e falaram o seguinte: Tia Dani, qual método que você está usando? E eu ter que explicar para a mãe como que faz, como que trabalha. Tem mãe até que já acompanhou, já viu uma aula para saber como que é para fazer em casa. Então, isso é muito importante. Então, não somente para as mães, e também para aqueles professores que trabalham em casa, auxiliando as crianças que também estudam numa escola, mas eles estão ajudando a fazer o deverzinho de casa, ou então dando uma aula de reforço, ou até mesmo alfabetizando. É importante que você saiba qual método o professor está usando na sala de aula para que vocês possam falar a mesma língua, a mesma linguagem e não confundir o aluno. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique aí e deixa o seu joinha, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, tá? Você pode escrever aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Se você é uma alfabetizadora, um alfabetizador e gostaria de compartilhar suas experiências, tá? Me conta aí se você já usou o método Boquinhas, né? Com o método fônico, como é que foi, se a experiência foi boa, se teve resultados, qual foi a sua maior dificuldade. Coloca aí na descrição do vídeo, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.